Ano, tudo bem com vocês? Professora Cássia, mais uma vez, para a gente terminar o nosso assunto aí, o nosso conteúdo sobre concordância verbal. Muita coisa, né, galera? É muita regra mesmo. E nessa parte 2 aí, eu vou precisar muito da atenção de vocês, porque a gente precisa resgatar alguns conceitos que vocês já aprenderam e serão necessários para essa aula. Combinado? Então, ó, toma o seu cafezinho aí, fica ligado, lava o rosto para a gente começar a nossa aula. Primeira regrinha que a gente tem aí, então, da concordância verbal. Lembra que concordância verbal a gente está falando do sujeito com o verbo, né? Então, se o sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo no plural. Essa é a regra geral. Mas temos aí nossos casos especiais. Primeiro caso especial. Se a gente tiver um sujeito indeterminado, o que a gente pode ter para dizer que tem um sujeito indeterminado? Vamos lá. A gente pode ter um verbo na terceira pessoa do plural, e aí ficaria falaram, tá escrito errado aí, hein, galera? Falaram muito dela. Falaram muito dela. Verbo na terceira pessoa do plural, lembra? Primeiro caso de sujeito indeterminado. Ou você pode ter um sujeito, um verbo na terceira pessoa do singular, mais aquele índice de indeterminação do sujeito, lembra? Então, ó, falou-se muito dela. Isso é sujeito indeterminado. Lembrou? Falou-se muito dela. Quem falou? Não se sabe. Falou-se. Falaram muito dela. Quem falaram? Não se sabe. Sujeito indeterminado. Então, dois casos de sujeito indeterminado: verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito, se. Foi? Outro caso, a gente pode ter orações sem sujeito. Como assim vai haver uma oração sem sujeito? Essas orações sem sujeito, elas vão aparecer quando a gente tiver verbos impessoais. Lembra dos verbos impessoais? Aqueles que não tem nenhuma pessoa relacionada a eles. Quais são esses verbos impessoais? Os que indicam fenômeno da natureza. Então, amanhecer, anoitecer, trovejar, relampejar. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Então, por exemplo, choveu muito. Choveu muito não tem sujeito. Então, o que vai acontecer com esse verbo aqui, se ele não tem sujeito? Ele vai para o plural? Não. Eu não tenho sujeito, então eu não sei se o sujeito está no singular ou está no plural. Não tem como, ele vai permanecer dessa forma mesmo. Agora eu vou fazer uma ressalva. A gente sabe que em alguns momentos a gente pode utilizar as palavras num sentido conotativo, ou seja, não no sentido original, mas num sentido figurado. Se eu digo, por exemplo, choveram pétalas de rosa no meu casamento. Choveram pétalas de rosa no meu casamento. Ok. Se eu digo que choveram pétalas, não choveu de verdade, não é um fenômeno da natureza. Eu estou utilizando essa palavra no sentido figurado. Então, aqui, só nesse caso, a gente vai poder colocar no plural. Por quê? Porque, na verdade, tem um sujeito aí, que são as pétalas. Então, quando essas palavras tiverem sido utilizadas no sentido conotativo, elas podem aparecer no plural, combinado? É só você olhar o sentido da frase, ok? Vamos para a próxima. Verbo fazer quando indica fenômeno da natureza ou tempo decorrido. Por exemplo, aqui faz verões terríveis. Permaneceu no singular, porque é verbo impessoal. Eu posso dizer também que faz anos que eu não te vejo. Faz anos, ou seja, já passou. Tempo decorrido. Então, também vai permanecer no singular. E o verbo haver, no sentido de existir, e ainda em relação a tempo também, um tempo decorrido. Então, eu posso dizer que havia muitas flores. Olha o que aconteceu aqui. Você vai achar que muitas flores é o sujeito dessa frase. Mas por que muitas flores não é o sujeito dessa frase? Nessa frase aqui, o verbo haver, ele está no sentido de existir, concorda? Existir. Ok, existe muitas flores. Existe muitas flores? Não. Se a gente fizesse substituição, trocar o verbo haver pelo verbo existir, o verbo existir tem plural, ele tem sujeito.
Só o verbo haver, que quando significa existir, não tem, porque ele é impessoal. Então, qual é o verbo que é impessoal? É o verbo haver. Então, desculpa, pessoal. O verbo haver não tem plural, tá? Ele vai permanecer no singular e muitas flores não é o sujeito dessa frase, ok? Agora, se eu troco esse haver pelo existir e coloco assim, ó, existem muitas flores nas casas. Agora o verbo foi para o plural, porque muitas flores é o sujeito da frase. Então, ó, só não é sujeito e o verbo não está no plural, porque o verbo haver é impessoal, ok? O mesmo se a gente trocar botar uma frase aí com haver no sentido de tempo. Então, há muitos anos que eu não te vejo, tá? Há muitos dias que não nos vemos, tá bom? Próxima. Sujeito oracional. Que é isso? Que história é essa de sujeito oracional? Lembra que quando a gente viu oração subordinada, a gente viu que uma oração inteira pode funcionar como o sujeito da oração principal? É isso que a gente vai chamar de sujeito oracional. Então, o que é um sujeito oracional? Quando uma oração inteira está funcionando como sujeito da oração principal. Olha o que a gente tem aí de característica. Essa oração principal, né? Ela vai ser formada com o verbo na voz passiva. Então, olha o que a gente tem. Voz passiva pronominal. Falou-se que os privilégios iriam acabar. Cuidado, que aí você vai ter um problema, vai gerar aí uma dúvida grande. A gente viu lá no sujeito indeterminado que podia ter essa construção, né? Terceira pessoa do singular mais o ser. E aqui apareceu de novo, só que apareceu como voz passiva pronominal. Por quê? Quando a gente tiver essa dúvida, quando você não precisa nem ter surgido a dúvida ainda, olhou para esse tipo de construção, na qual aparece um verbo na terceira pessoa do singular e um Czinho aqui do lado, você vai ficar com essa dúvida, se é sujeito indeterminado ou se é voz passiva. Como você vai descobrir isso? Tenta transformar essa voz passiva sintética aí, essa voz passiva pronominal, em uma voz passiva analítica. Então, vamos tentar trocar essa frase. Como é que ficaria? Falou-se que os privilégios iriam acabar. Foi falado que os privilégios iriam acabar. Deu para fazer essa substituição? Deu. Se deu para fazer essa substituição, significa que isso aqui é o meu sujeito. Essa oração toda aqui é o meu sujeito. Vamos tentar aqui, ó, a de baixo também? Espera-se que todos leiam um livro. Vamos tentar trocar para uma voz passiva analítica? Aquela que tem locução verbal? Vamos tentar? É esperado que todos leiam um livro. Que todos leiam um livro é esperado. Deu para fazer? Deu, funcionou. Então, nesse caso, a gente tem sujeito. Essas duas orações aqui, ó, elas funcionam como meu sujeito. Percebeu? Dá uma retomada aí nessa questão de voz passiva sintética, voz passiva analítica, que vai te ajudar, tenho certeza. Vamos para a próxima. Voz passiva verbal ou voz passiva analítica, né? Que a gente acabou de falar. Para ser uma voz passiva verbal, ela vai ter uma locução verbal. Então, olha aí. Foi falado, como eu disse lá naquele exemplo, que os privilégios iriam acabar. Ou é esperado que todos leiam o livro. Então, isso tudo aí foi para te mostrar por que a gente entrou nesse assunto de voz passiva. Tô perdido aqui no vídeo. Calma. A gente entrou nesse assunto para mostrar como é que uma oração inteira pode funcionar como meu sujeito, tá bom? Então, é isso. A gente tem essas duas opções aí de vozes do verbo. Vamos ver mais uma? Quando a gente tiver uma oração principal formada pelos verbos ser, estar ou ficar acompanhados de adjetivos ou substantivos. Então, ó, temos duas opções. A gente vai ter uma oração inteira funcionando como sujeito quando o verbo estiver na voz passiva sintética ou na voz passiva analítica, ou quando a gente tiver o verbo ser ou estar acompanhados de adjetivos ou substantivos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. É bom
que elas saiam cedo. Que elas saiam cedo é bom. Isso aqui é o meu sujeito. Lembra que a gente, lá na hora da oração subordinada substantiva, a gente tentava trocar essa oração aqui por isso e ver se funcionava? Vamos ver? É bom isso. Isso é bom. Viu como essa oração toda aqui é o sujeito? É isso. Essa oração toda aqui funciona como sujeito. É verdade que eles cheguem tranquilos. Que eles cheguem tranquilos é verdade. Está decidido que não haverá greve. Que não haverá greve está decidido. Também está funcionando como sujeito. Ficou esclarecido que ele tinha razão. Que ele tinha razão, ficou esclarecido. Então, oração inteira aí, ó, funcionando como sujeito. Certo? Ok. Mais casos especiais. Então, ali a gente estava vendo a questão do sujeito funcionando como sujeito indeterminado, como oração sem sujeito, ou como uma oração inteira funcionando como sujeito. Ok. Agora vamos para os casos especiais. Quando a gente tiver uma quantidade aproximada. Então, a gente tem algumas expressões na língua portuguesa que indicam uma quantidade aproximada. Quais são elas? Cerca de, mais de, menos de, maior parte. Então, vamos dar uma olhadinha nisso? Ó, cerca de 1.000 pessoas aguardavam a seleção. O que eu falei? Se ela tiver seguida, se essa expressão tiver seguida de substantivo no plural, o verbo obrigatoriamente irá para o plural. Então, olha aí. Cerca de 1.000 pessoas, tenho um substantivo no plural. O meu verbo foi para o plural. Aguardavam. Perto de 60 jovens inscreveram-se. Apareceu o substantivo, por isso o verbo foi para o plural, ok? Segundo caso especial, pronome relativo que. Vamos lá, lembra das funções sintáticas do pronome relativo? Se ele estiver funcionando como o sujeito, a oração terá que concordar em número com o pronome pessoal que ele atende. Então, vamos lá. Fui eu que fiz os pastéis. Esse que aqui, que é o sujeito do verbo fiz, ele não está se referindo ao eu. Eu não é um pronome do singular, então o verbo também ficou no singular. Aqui, foste tu que pediste. Esse que é sujeito do verbo pediste. Por que ele está assim, né, dessa forma, pediste? Porque esse que está se referindo ao tu. Então, o verbo está concordando com o tu, ok? Então, lembra daquilo? Encontrei o quê? O que eu vou ter que ver? A quem ele se refere e qual é, ele é sujeito de qual verbo, né? Então tá, ele é sujeito desse verbo aqui, vou olhar por que ele está concordando, como é que ele vai concordar, porque ele está se referindo ao eu. Foi? Ok. Se o antecedente do pronome relativo que desempenhar a função de predicativo, o verbo da oração subordinada adjetiva concordará com o sujeito ou com o predicativo. Como assim? Fomos nós os estudantes que passamos no vestibular. Então, ó, estudante está funcionando como predicativo. E esse que está se referindo a estudantes. Então, ele também está funcionando como predicativo. Logo, o verbo pode ficar no singular ou no plural, tá? Pode concordar com o sujeito ou com o predicativo. Então, nesse caso, nós passamos ou eles, os estudantes, passaram, tá bom? Pronome relativo quem. Se o sujeito for o pronome relativo quem, o verbo da oração subordinada adjetiva concordará em número e pessoa com o pronome pessoal antecedente, ou ficará na terceira pessoa do singular. Mesma questão dali do que? A gente tem que olhar qual é o antecedente, tá? E aí o verbo vai concordar com esse antecedente. Olha para aí. Sou eu, então o pronome que eu tenho reto aqui, eu, quem determina as regras. Sou eu quem determino. Ó, ele está se referindo ao eu. Então, eu determino. Ok. Agora, ele pode também ficar na terceira pessoa singular. Sou eu quem determina. Porque aí ele está se referindo só ao quem.
És tu quem me dás força. És tu quem me dás. Esse quem está se referindo ao tu. Então, por isso que o das, ó, está concordando com o tu. Ou a gente poderia colocar na terceira pessoa do singular. Dá. Essa aqui, galera, quem ficou confuso, perdidaço, volta lá na aula de funções sintáticas do pronome relativo, ok? Então, tem vídeo lá de funções sintáticas do pronome relativo. Volta lá nesse vídeo para esclarecer a sua mente. Próxima, essa é moleza. Expressões numéricas que indicam porcentagem. Ó, quando houver expressões numéricas de porcentagem, o que a gente vai ver? Se ela não vier acompanhada de um termo específico, o verbo concordará com a expressão numérica. Então, ó, somente 1% não falou de quê? 1% de quê? Não falou. Então, ó, ficou no singular, porque concordou com 1. Apenas 25% voltaram. 25%. Agora já tem mais de 1, né? Então, por isso foi para o plural. Ok, concordamos então com o número aqui, com o numeral. Agora, se a gente colocar um especificador, ou seja, a gente determinar de que é essa porcentagem, a gente vai concordar com esse termo. Como assim? Olha para cá. 20% de quê? 2 espectadores. Espectador está no plural, concorda? Se é 20%, 2 espectadores, e esse termo aqui está no plural, então o meu verbo vai para o plural. Agora, olha para a frase de baixo. 20% da plateia. Plateia é uma palavra que está no singular, então o meu verbo também ficou no singular. Percebeu? Então, se eu digo de que é essa porcentagem, eu especifico, o meu verbo vai concordar com esse termo, ok? Agora, temos um complicador. Se esse termo que a gente está especificando, ele vier antes da expressão numérica, o verbo vai concordar com o índice de porcentagem, que nem foi lá em cima. Então, ó, dos espectadores, comecei com esse termo, apenas 1,6% viu o filme. Então, ó, como esse termo veio antes, apareceu antes da expressão, a gente concordou o verbo com a expressão numérica mesmo. Mesma coisa aqui embaixo, dos espectadores, apenas 2%. Agora, como são 2, a gente colocou no plural, certo? Então, tem essa questão aí de ver se tem um termo que especifique ou se não tem. Próxima. Concordância do verbo haver. A gente já viu ali naquela questão do sujeito, oração sem sujeito. Quando o verbo haver for um verbo impessoal, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do singular, perdão. Sempre na terceira pessoa do singular. Se ele indicar tempo decorrido também. Sempre na terceira pessoa do singular. Olha aí que eu tava tapando, ó. Ficará sempre na terceira pessoa do singular. Então, houve 2 fatos. 2 fatos não é sujeito dessa oração. Então, esse verbo aqui, o houve, não pode ir para o plural. Coisas assim costuma haver aqui. Ó, coisas não é sujeito dessa oração. Então, essa locução aqui também não vai para o plural. Concorda? Próxima. Concordância do verbo ser. Quando o sujeito é pessoa e o predicativo é coisa, a pessoa predomina sobre a coisa. Como assim? Maria era as esperanças de todos. Vamos lá, o sujeito é uma pessoa. E eu estou dizendo que essa pessoa é esperança. Esperança não é pessoa. Então, o que a gente fez? A concordância foi feita com a pessoa. Maria era. Percebeu? Então, ó, Maria é o meu sujeito, é uma pessoa. Eu concordei o verbo com ela, porque o meu predicativo é uma coisa. O mundo são os homens. Por que eu utilizei o mundo são? Porque aqui quem é o sujeito? Os homens. Tá vendo? Então, os homens, como são pessoas, o verbo concordou com eles. Essa daqui, ó, de vez em quando a gente, na hora de utilizar aí no discurso, a gente se confunde.
Quando o sujeito e o predicativo são coisas, a concordância é facultativa. Então, olha só. A casa era umas folhas. Era ou eram? Por quê? Porque aqui, ó, são duas coisas, não tem nenhuma pessoa. Por isso você tanto faz a concordância. E quando o pronome pessoal do caso reto, quando o sujeito for pronome pessoal do caso reto, predomina sobre o substantivo. Então, ó, o rei sou eu. Por quê? O sujeito é eu. É um pronome. Então, ele predomina sobre o substantivo. O rei sou eu. Tá? Não, o rei é eu. O rei sou eu. Próxima. O pronome pessoal do caso reto predomina sobre os outros pronomes. Então, eu sou alguém, quem és tu, esses sois vós, ok? Nós somos alguém, também pode ser. Quando o sujeito é representado pelos pronomes indefinidos tudo ou nada, pelos pronomes demonstrativos isto, isso, aquilo, o verbo concorda com o predicativo preferentemente, podendo modernamente concordar com o sujeito, embora essa concordância seja mais rara. Então, olha aí. Tudo são esperanças. Aquilo eram sensações. O que aconteceu aí? Como esse sujeito ele é um pronome indefinido, o verbo concordou com o predicativo. Ó, tudo são esperanças. Aquilo eram sensações. Esse verbo está concordando com o predicativo e não com o sujeito, que é tudo e aquilo. Com as expressões é muito, é pouco, é mais de, é menos de, denotando a ideia de preço, medida ou quantidade, o verbo ficará sempre no singular. Como assim? 3 metros é mais do que preciso. Eu não vou falar 3 metros são mais. É tão pouco 5 sentidos. É tão pouco, não são tão poucos, tá bom? Então, quando indicar essa ideia de preço ou de quantidade, vai ficar sempre no singular. Se o verbo indicar hora, datas ou distância, o verbo concorda com estas determinações. Então, olha só. Era 12h30. Hoje são 18 de outubro. Isso aqui a gente usa também de maneira inadequada muitas vezes. Então, hoje são 18 de outubro, hoje são 2 de julho, hoje são 10 de julho, tá bom? Do Rio a São Paulo são 429 quilômetros, ok? Então, a gente concorda com essa determinação aí de quantidade de dias, quantidade de distância, quantidade de horas. Com a expressão era uma vez, o verbo ser fica invariável. Então, sempre que a gente utilizar essa expressão era uma vez, a gente vai utilizar no singular. Era uma vez um rei, 2 princesas. Era uma vez 2 princesas e um rei. Não terá plural. E aí, galera? Finalmente acabou! Ok! Mas não se iludam, na apostila de vocês tem mais algumas regrinhas. Eu selecionei as mais importantes, as que geram mais dúvidas, porque senão a gente ia fazer um vídeo aqui de 300 horas, né? Então, olha só, tem mais na sua apostila, dá uma olhadinha lá. Essas são as principais, tá bom? Mas lá tem mais algumas. Dá uma olhadinha na hora que você for fazer os exercícios. Faz todos os exercícios da apostila, pelo amor, porque aí te ajuda muito para gravar essas regras todas. Combinado? Muitos beijos para vocês. Obrigada pela companhia e pela atenção. Beijinho, galera!